Antigamente, não antigamente, todos os movimentos se criam por uma mestiçagem dos povos e de pessoas que vêm de fora e se integram com os povos. Marx já falava disso no Manifesto Comunista. Vocês todos têm lido e recordam isso. Bem, lembram isso. Mas, antigamente, a relação dos intelectuais com os movimentos era uma relação de cima para baixo. E criaram organizações hierarquizadas. Agora, com a crise do patriarcado, e a força das mulheres que não permitem ser guiadas por ninguém, e a força dos povos originários que têm seus próprios intelectuais e suas próprias cosmovisões e reflexões, podemos caminhar para uma nova relação entre as pessoas que vêm de fora dos povos, intelectuais, acadêmicos, militantes, o nome não importa, e os povos. Uma relação de igualdade, de se misturar sem dirigir, sem levar do naço o povo para alguma parte, dialogar, aprender as duas partes. Uma relação de irmandade, não só de solidariedade, de irmandade, porque na solidariedade, que é muito boa, existe um sujeito que é o solidário, é objeto que é o que recebe a solidariedade. Irmandade, falta muita irmandade com a gente dos povos, como pessoas dos povos, com os povos. Assim trabalhamos nos anos de plomo. Chumbo, os anos de chumbo. Os movimentos que existem agora no Brasil nasceram nos anos de chumbo. Todos, as comunidades eclesiais, os partidos de esquerda, o Sem Terra, a CUT, tudo, nasceu nos anos de chumbo. Agora que estamos em um período de chumbo não se diz, não? Sim, um período chumboso. Vou parecer paulistano, não? Num período preto, um período de chumbo, necessitamos retornar a essa cultura de irmandade, de irmãos, e trabalhar juntos, não para conseguir um vereador, 2 ou 3, esse é outro caminho que se faz. Mas o que já não lembramos mais é como trabalhar com o pessoal das periferias, os povos no campo e na cidade. Isso acho que é um caminho luminoso para o futuro. Exista muito ou pouco chumbo. O chumbo já está na sociedade. Pode ganhar o chumbo ou não ganhar, mas também teremos chumbo no futuro. A situação da América Latina e do Brasil, com ou sem Bolsonaro do governo, é muito difícil. Mas nós o que podemos e devemos fazer, ademais do que façamos o domingo, é retornar a viver e lutar como fazíamos nos anos 60, 70 e 80. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores e dizer que talvez quando previram esse seminário, inclusive essa mesa hoje, talvez, certamente não imaginariam o contexto e a conjuntura em que esse debate sabiam que estaríamos à véspera das eleições, mas não saberiam muito bem que tipo de eleição é essa. E isso me coloca numa posição, que eu estava comentando aqui, tenho ido a muitas mesas, mas
realmente tive muita dificuldade em resolver como é que eu me colocaria nessa mesa aqui hoje. Porque, de um lado, nós temos tarefas até depois de amanhã. E é importante que nos joguemos nessas tarefas. E é fundamental que façamos o possível para impedir o pior. E o outro caminho seria refletir sobre os processos que nos conduziram até aqui onde estamos. E refletir sobre esses processos não é fácil. Primeiro porque não temos tudo claro. Não temos uma distância histórica ainda suficiente para dizer o que se passou. Nós vivemos esses tempos recentes e talvez por algum ponto cego na nossa percepção do mundo real no qual estamos colocados, não percebemos a dimensão. Eu diria que alguns viam o avanço do pensamento de extrema-direita, mas eu não conheço ninguém que tenha previsto a dimensão que isso teria na nossa sociedade. Eu fui daqueles que, desde 15, 16, estamos indo mal, estamos perdendo, etc., mas jamais me passou pela cabeça. E também refletir sobre a situação onde estamos pode ser bastante doloroso, porque ainda que a gente não adote uma postura de tribunal da história, a busca dos culpados para nos liberarmos dessas culpas, e aquele ali é o culpado de que cheguemos onde estamos, que temos chegado onde estamos, não há como pensar sobre essa trajetória recente sem nos interpelarmos a nós mesmos e aqueles que nos são próximos, sob pena de não entendermos e não sermos capazes de ir adiante. E quero deixar claro que acabei escolhendo o segundo caminho, não por comodidade, ao contrário, eu diria que ele é um caminho mais difícil, mas sobretudo porque estou convencido que seja qual for o resultado eleitoral, e mesmo que o Haddad vença as eleições, o que é possível, embora nos pareça agora o menos provável, essa reflexão será necessária, porque as condições em que a luta se travará serão dramaticamente duras. É evidente que, caso o Haddad vença, nós a travaremos em condições menos desfavoráveis quanto à repressão e à criminalização de movimentos. Mas seja qual for o resultado, eu estou convencido de que nós estamos, já não desde hoje, desde 15, 16, adentrando uma nova era, um novo período da luta social no Brasil. Eu aqui recorro a uma tradição de análise política que vem da Terceira Internacional, da Internacional Comunista, que adotada por todos os partidos comunistas dos anos 20, 30, 40 e 50, que faziam seus documentos, as suas análises, adotando, me permita, Carlos Walter e demais geógrafos aqui presentes, duas dimensões. Uma dimensão espacial, que levava a uma análise internacional e uma análise nacional, e uma dimensão temporal, onde esses documentos tradicionais, muito parecidos uns com os outros, inclusive por causa do centralismo com que Moscou comandava os partidos comunistas na América Latina, né, que faziam uma análise das estruturas sociais e econômicas, depois uma análise do período histórico e uma análise da conjuntura. Então, o tempo era dividido nessas três dimensões. As estruturas são mais rígidas e o tempo de sua transformação é muito lento, a não ser em situações revolucionárias. As conjunturas são mais voláteis e se reconfiguram a partir das escaramuças que se dão nos processos de conflito e localizados. Mas a noção que eu quero trabalhar, e num certo sentido o Raul trouxe, não sei se com o mesmo sentido que eu pretendo dar, que é a ideia de período, essa me parece fundamental, porque eu acredito que nós estamos entrando num novo período. Estamos no capitalismo, então não houve alterações fundamentais nas estruturas que organizam a vida social, né, sob o controle de estados burgueses, comprometidos com a reprodução da sociedade capitalista,
mas adentramos um novo período histórico. Eu não vou entrar aqui numa discussão teórico-conceitual de período, mas só para vocês entenderem a que estou me referindo. Em 64 se abriu um novo período na história brasileira. A transição democrática abriu um novo período na história brasileira. 1930 abriu um novo período na história brasileira. Período é isso, é uma redefinição, ainda nos marcos das mesmas estruturas, mas onde as condições e as formas como se organizam os grupos sociais, as classes, o Estado, a relação de Estado e sociedade, se alteram. E eu diria que, seja qual for o resultado eleitoral de depois de amanhã, nós estamos já colocados num novo período. E esse novo período, é sempre difícil dizer quando que uma coisa começa, mas a gente pode tomar como marco a ruptura do pacto constitucional pelas elites e classes dominantes em 2016. Quer dizer, com a ruptura desse pacto, realmente se redefine o conjunto. Claro, há antecedentes. Desde 2014, eles começaram a questionar o resultado eleitoral. A Dilma quase deu um autogolpe, chamando o Levi para ser seu ministro das Finanças. Né? Então, tudo isso são antecedentes desse processo. Mas, na verdade, ele se configura claramente com o golpe parlamentar judicial. E, se o resultado das eleições não é irrelevante sobre as conjunturas políticas que enfrentaremos imediatamente, o período é novo. Essa é a minha convicção e é disso que nós temos que tratar. Em qualquer circunstância, estaremos confrontados com Haddad ou com Bolsonaro, eu não quero dizer que é indiferente, notem bem. Estaremos confrontados a uma brutal e generalizada ofensiva da extrema-direita em todas as esferas do Estado e da vida social. Do Estado, os sinais inacreditáveis até anteontem, de tribunais, de maneira combinada, tribunais regionais de maneira combinada, estarem invadindo universidades dessa maneira. O que mostra, o Bourdieu falava no braço esquerdo do Estado, o que mostra como o braço direito do Estado está musculoso e ativo. Mas também na vida social, no cotidiano das relações sociais, com os nossos vizinhos, familiares, nos supermercados, com a tia que a gente descobriu, não sabia antes que é fascista, não é isso? Esse clima asfixiante e repressor que lembra os piores tempos da ditadura militar, eu diria a primeira metade dos anos 70, quando, sob as luzes do milagre econômico, parcela expressiva das classes médias e mesmo parte das classes trabalhadoras aderiram ativamente ao regime militar. Então não era só a repressão, claro, havia a repressão e a ação do Estado, mas havia um clima asfixiante no interior da sociedade e nós vamos nos enfrentar com isso e já estamos nos defrontando com isso. Mas, como eu disse, não apenas isso, mas também as instituições e o aparelho de Estado, cujo braço de direito, musculoso, aguerrido e sem controle, já disse a que serve. Então, eu vou tentar rapidamente, diante dessa ponto de partida, rapidamente, sinteticamente, só para indicar o que eu acho que seria um roteiro desta reflexão que eu estou sugerindo. Tentar rapidamente pegar o quadro internacional, tentar pegar o quadro nacional e tentar pensar um pouco quais são as perspectivas que se abrem para as lutas democráticas e qual é o lugar e o papel que os comuns, ou o comum, podem desempenhar nessa reinvenção da democracia. O nome minha fala se chama Reinvenção da Democracia e das Formas de Luta, uma utopia necessária. Então, isso, em princípio, deve ser o final. Nós não estamos fora do mundo, o Brasil não está fora do mundo e é de conhecimento geral que há uma ofensiva generalizada da direita em escala internacional. Refletindo há pouco mais de um mês, o Bernie Sanders, que foi candidato nas primárias americanas, lançou um documento, um manifesto chamado Um Novo Eixo Autoritário Exige uma Frente Progressista Internacional. Isso é o Bernie Sanders. E parece haver um consenso no campo do pensamento crítico, claro, com nuances, não dá para avançar, que também nós adentramos, desde a crise de 18, no que se pode chamar de uma longa crise da globalização neoliberal.
Essa crise tem múltiplas dimensões, econômicas, políticas, culturais. Hoje está na moda falar das subjetividades. Então, das subjetividades. Mas desde 2008 desmoronou o mito do mercado autorregulado, conduz ao crescimento permanente e tal. E os últimos 30 anos acabaram com o mito de que o crescimento desregulado faria mais pelos pobres que o estado do bem-estar social. Brutal concentração de renda, as estatísticas são mais do que demonstrativas disso, né? Precarização dos empregos, desemprego, perda de perspectivas, degradação de políticas públicas. Estou falando dos países centrais, não estou falando das nossas periferias. Uma crise política do sistema tradicional da democracia representativa. A desmoralização dos partidos políticos não é um fato apenas, não é uma jabuticaba, vamos combinar assim, né? Não sei se vocês sabem, jabuticaba a gente fala quando é uma coisa só daqui do Brasil. Não é uma jabuticaba, é um fenômeno internacional. Hein? É uma fruta que dizem que solamente existe em Brasil. E nós outros lo creemos. Então, os partidos liberais, neoliberais, perderam espaço porque não podem mais fazer as promessas que já se demonstraram fracassadas, inviáveis. Mas tem um outro elemento central, é que os partidos social-democratas tampouco se salvaram do incêndio, antes pelo contrário, afinal de contas, não foram capazes de escapar à profecia, ou diria maldição, da Thatcher, e aceitaram que não havia alternativa. Né? A Thatcher tinha dito, não tem alternativa senão isso daqui. E foi isso que fizeram os partidos socialistas europeus e o Partido Democrata norte-americano. Aderiram de maneira envergonhada ou desavergonhada a um realismo pragmático que os alinhou no campo das políticas e das práticas neoliberais. Nesse contexto, precarizados, desempregados, parcelas crescentes da classe média e da própria classe trabalhadora, viveram o desencanto da globalização neoliberal e de suas promessas, mas também, e simultaneamente, a frustração com as não alternativas social-democratas. Frustração, desesperança, raiva contra o establishment, não encontrou uma esquerda não social-democrata capaz de oferecer caminhos alternativos. Seria um outro debate de por que não se construiu uma esquerda não social-democrata após a queda, a destruição. Pelo menos há em alguns países, ela conseguiu avançar em situações determinadas, etc. Mas com raras exceções, essa frustração e desesperança não foi capaz de oferecer caminhos alternativos que resgatassem os valores essenciais da solidariedade e do sentido da ação coletiva frente à ofensiva ideológica ou cultural do individualismo, com raras exceções. Em Barcelona, parece que se vive uma experiência construída nas lutas. Portugal, talvez, seja uma esperança. Mas, de qualquer maneira, não é o quadro, não são essas experiências que definem o quadro geral internacional e nem mesmo da Europa. A raiva desembocou, como em outros momentos, em bodes expiatórios nos países centrais, quase sempre os imigrantes, os ciganos, os estrangeiros, os negros, realimentando um racismo que nunca desapareceu. E esse movimento é acompanhado, também não vamos poder aprofundar, do que eu comecei a chamei hoje de manhã, de contra-revolução moral, ou para ficar mais na onda da moda, contra-revolução subjetiva, em que valores tradicionais, conservadores, que pareciam ter parte do passado, ameaçados, reagem de maneira poderosa contra o feminismo, a perda da autoridade masculina, mulheres a quem o feminismo despertou e depois também frustrou, porque não lhes ofereceu claramente qual era o seu lugar nessa sociedade brutal. Então, os homens com crise de suas identidades, as mulheres perdidas entre as suas lutas
identitárias, mas também um neoliberalismo que não lhes oferecia alternativa e uma social-democracia que tampouco era capaz de apontar caminhos. O fato é que essa contra-revolução moral, essa contra-revolução subjetiva, colocou como alvo e inimigo, junto com essa raiva, não apenas os imigrantes, os negros, mas uma certa nostalgia da autoridade masculina, uma certa nostalgia do lugar tradicional da mulher e tantas outras nostalgias da velha boa ordem moral perdida por causa desses LGBTs, desses negros, desses imigrantes, desses destruidores da nossa família. Desordem econômica, desmoralização do establishment, contra-revolução moral, esses são alguns dos ingredientes centrais que vão fazer o caldo da contraofensiva da direita, criar as condições para que a direita, a extrema-direita, seja o lugar onde desemboca essa insatisfação toda. E essa crise orgânica do velho projeto neoliberal, né, que gera um ambiente de medo contra o bandido que vai te assassinar, o imigrante que está na beira da esquina, ou o teu filho que vai ser gay, ou a sua mulher que vai desafiar a sua autoridade. Tudo isso são medos, inseguranças, moralismo, e o medo, a insegurança e o moralismo, vamos combinar, falando de eleições, sempre votaram à direita. A frustração com o establishment, com o descobrimento das promessas, a falta de uma alternativa de esquerda, mas a fragilidade, a pusilanimidade, o realismo conservador dos social-democratas favoreceram que a raiva desembocasse no partido da ordem e da moral. Nacionalismo, racismo, xenofobia, machismo, uma contra-revolução moral. A América Latina, que é o que eu me sinto menos à vontade para falar, sobretudo perto de 3 experts, então eu acho que estou mais do que representado pelas questões já trazidas pelo Raul. Eu tinha feito uma nota muito pequena, mas a gente pode dizer que, apesar do otimismo final do Raul, que eu compartilho, há razões para vermos que essa ofensiva geral da direita também se instalou entre nós. Em alguns países com mais resistência, em outros países com menos, como também nos países centrais. Eu fiz um quadro geral, mas evidentemente em cada país, na Hungria é uma coisa, na Áustria é outra, na Alemanha é outra, na França é outra, na Itália, os 5 estrelas. Quer dizer, em cada país esse quadro internacional não dá conta das singularidades. Mas, evidentemente, a situação na Argentina, no Chile, nós sofremos derrotas eleitorais recentes em vários países. E há uma deriva mais conservadora, inclusive em governos que nasceram em diálogo e com projetos progressistas, como o Equador e a Bolívia, aderindo ao que seria o destino manifesto dos países do continente de serem primários exportadores. Então, certamente, em cada país essas situações são diferentes, mas em todos esses países há alguns elementos comuns que permitem a gente falar de uma situação geral, embora a situação geral não dê conta de cada país e de cada realidade. Isso para entrar no capítulo do Brasil. Estamos confrontados a uma situação que, à primeira vista, parece absolutamente nova e, sobretudo, inesperada. Temos dificuldade de vislumbrar o que deve acontecer na próxima semana. Se se confirmar o que as pesquisas indicam, estaremos realmente diante de uma realidade totalmente diversa daquela que vivemos nos últimos 35 anos. Mas também diferente daquela que minha geração viveu sob a ditadura militar. Nessas circunstâncias, se é muito difícil saber o que vai acontecer, há 2 caminhos possíveis. Podemos nos perguntar como chegamos onde estamos. E podemos fazer um exercício de imaginação política e pensar os cenários possíveis para os próximos tempos. E, a partir de uma reflexão sobre nossa experiência recente, pensar o que poderiam vir a ser novas lutas, novas formas de luta e organização, e que serão, por um tempo, um bom tempo, a meu ver, formas de luta e de organização de resistência. Quando eu falo a nossa experiência recente, é evidente que, dependendo da idade de cada um, recente é uma coisa completamente diferente.
para muitos daqui, recente é o que se passou nos últimos 3, 4 anos. Outros têm uma profundidade histórica um pouquinho maior. Eu costumo dizer que esse é o meu 4º golpe de Estado. Entendeu? Então, o que não me dá nenhuma vantagem sobre ninguém, apenas me faz ser mais velho que vocês. Mas, enfim. O jovem há mais tempo. Uma coisa que nos surpreende, de fato, e assusta, e que mesmo no pré-64 e até 68 houve, que foram grupos fascistas ou neofascistas ativos, havia a TFP, Tradição, Família e Propriedade, em São Paulo tinha uma coisa chamada Comando de Caça aos Comunistas, então, mas não tinha a dimensão e o enraizamento do que nós estamos assistindo aqui. Essa violência desatada no seio mesmo da sociedade, perto de nós, ódios e violência com as quais não estávamos habituados, entre colegas, vizinhos, como eu falei, com a família, não é? Não brigue com a sua tia, né? Brigue, eu acho que tem que brigar com a sua tia, mas enfim. Eu confesso que eu não brigo com a minha sogra, que é de São Paulo, não vou entrar nesses detalhes, mas realmente com a sogra não dá para brincar, mas com a tia... É como se, de repente, sem pudor algum, a sociedade expusesse suas entranhas mais